Irmãos queridos, o nosso abraço fraterno, o nosso boa tarde. Uma alegria muito grande revê-los novamente no espaço físico da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Semanalmente, às 18 horas aos sábados, uma reflexão que nos propicie nos aprofundar nas questões a que estamos afetos nessa existência atual, nos proporcionando condições, se desejarmos que assim seja, fazermos escolhas mais favoráveis. Nesta tarde e noite não será diferente. A nossa proposição será conduzida pelo nosso querido Mauro Carvalho, companheiro nosso desta sociedade, bem como do Movimento Espírita Regional. O Mauro irá nos conduzir na reflexão e se eu não conseguir perdoar. Importante tema que nos levará, sem sombra de dúvida, a refletir sobre essa questão e algumas possibilidades de como fazer para suplantá-la. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida um pequeno trechinho a respeito do perdão e depois nós seremos conduzidos então pelo nosso querido Mauro. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, pelo menos parte considerável deles, despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, que viajamos no espaço e no tempo, desde simples e ignorante, mas que objetiva esta longa caminhada na direção da luz maior, tornarmos gradativamente relativamente perfeitos. O que estamos buscando agora na compreensão das próprias leis sábias e justas da vida é que o vosso infinito amor, a vossa ternura que não conhece limite em relação a nós outros, possa potencializar o nosso desejo de acertarmos cada vez mais o trabalho no bem e caminhar celeremente para o nosso destino, que é realmente a plenitude que nos aguarda. Ampara-nos, Senhor, inspira-nos, envolve o nosso expositor, para que a mensagem da tarde e noite cale fundo nos nossos corações e nos proponha tornar hábito seguro na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. 1971 foi um ano bom. A benfeitora querida Joana de Ângeles escreve pela mão de Divaldo Franco Florações Evangélica. E uma das mensagens mais profundas sobre o perdão consta desta obra. Asseguro-vos, em toda a estrutura que nós conhecemos da ciência espírita. Um pequeno trechinho que vamos abordar aqui, para que tenhamos noção disso. Diz a benfeitora: felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoa é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Mas perguntaríamos ao nosso querido Mauro, e se não conseguirmos perdoar? Mais uma vez, honrado, com o coração realmente em festa, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos, que o querido Mestre Jesus nos acolha, nos abrace, nos acalente com a sua ternura, com seu carinho, com seu amor e com o seu perdão. Que Ele ilumine os nossos pensamentos, nossas palavras, ajude o nosso entendimento a respeito do assunto de hoje e que cada um de nós possa sair daqui hoje com o coração aliviado, feliz, com a alegria de viver
de perdoar cada dia mais a todos aqueles que nos ofendem, mas também a nós mesmos. O quanto carecemos do nosso perdão para conosco mesmos. Coincidência, Vanim relatou o ano de 1971, esse livro que a benfeitora querida escreveu, o ano que a misericórdia de Deus permitiu que reencarnássemos nessa existência, tendo mais um corpo físico, mais uma oportunidade de viver, de acertar, de buscar acertar mais e errar menos a cada dia. Então, que a gratidão minha a Jesus pela oportunidade, a meus pais, de neste ano de 71 poder ter retornado aqui à Terra. Como narrado no Evangelho de Marcos, Jesus disse a seguinte frase: e quando estiverdes orando, se tendes algo contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas fraquezas. Nessa passagem e muitas outras, incluindo a oração dominical, a mais bela, mais pura e mais concisa oração jamais dita, que nunca será mais repetida. Jesus disse: Pai, nos ensinando a orar, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, há 2000 anos, Jesus nos alertou em muitas passagens da importância do perdão, do quanto ele seria importante para que alcançássemos a paz, a alegria de viver, a felicidade, a serenidade, para que tivéssemos força de dar sequência às nossas muitas encarnações que teríamos nos anos futuros. E hoje, 2000 anos depois, nos perguntamos por que ainda temos tanta dificuldade em perdoar a nós mesmos, quando falimos, quando erramos repetidas vezes, mas também aos outros, quando estes nos ofendem, nos magoam, nos traem, nos abandonam. No livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, Alberto Almeida nos ensina, em um dos capítulos, sobre as consequências do não perdão. Como Jesus nos disse várias vezes que precisaríamos perdoar, não somente 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Na passagem conhecida por todos nós, quando Jesus ensinou a Pedro que deveríamos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, cada erro que fizessem para conosco. Nesse livro do Alberto Almeida, existe um capítulo intitulado As Consequências do Não Perdão. Já que o perdão é fundamental para a nossa felicidade, quando não conseguimos perdoar a nós mesmos e aos outros, quais consequências que teríamos? E ele relata que são muitas as consequências. E ele divide, primeiro, em consequências emocionais, psicológicas, psíquicas, depois consequências mentais, consequências espirituais e consequências físicas. Ele nos ensina que quando não perdoamos, muitas vezes temos o comportamento alterado, não somente com aquele que a gente não consegue perdoar, mas também com as outras pessoas que nos convivem, distúrbios psicológicos que convivem conosco, distúrbios psicológicos de vária ordem, ideias de grandeza,
complexo de superioridade ou de inferioridade, tristeza sem causa, agressividade, desânimo, apatia, medo, ansiedade intensa, depressão, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, distúrbio afetivo bipolar, até chegando às doenças mentais, psíquicas mais graves, como o autismo e a esquizofrenia. Todas essas distúrbios emocionais, psicológicos, psíquicos e mentais, que quando o indivíduo cultiva mágoa ou cultiva culpa tóxica, que ele não consegue trabalhar a culpa por ter errado e por não se perdoar de seus próprios erros, ou então a mágoa quando não consegue perdoar aqueles que lhe ofenderam. Quando cultivamos esses dois sentimentos tóxicos, a culpa tóxica e a mágoa, que junto com o ciúme e a inveja são referidos por Joana de Ângeles como sendo os 4 gigantes destrutivos da alma. Nosso aparelho psíquico muitas vezes se destrambelha, se desorganiza e perdemos o discernimento, temos dificuldade na vida de relação. Quando cultivamos culpa ou mágoa e muitas vezes nem percebemos que na raiz de nossos transtornos de comportamento se encontram esses dois sentimentos tóxicos. Muitas vezes nos tornamos agressivos, irritados, sem causa, nervosos, ou achamos que somos superiores aos outros ou inferiores aos outros. Cultivamos tristezas infundadas, sem causas aparentes. Nos deixamos levar pelo desânimo, pela ansiedade, pelo desgosto, pela depressão. E muitas vezes buscamos o tratamento médico com remédios, buscamos terapias de várias ordem, mas na raiz desses nossos transtornos se encontram a culpa não trabalhada, não digerida, e a mágoa também não trabalhada e não digerida, não transformadas em aprendizados felizes. Allan Kardec, em A Gênese, em seu capítulo 14, intitulado Os Fluidos, ele nos ensina que vivemos mergulhados numa atmosfera de fluidos. E esses fluidos que nos envolvem são originários dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ele nos ensina que quando cultivamos pensamentos bons e sentimentos bons, somos envolvidos nessa atmosfera de fluidos benéficos, salutares, e nos sentimos alegres, felizes, com a alegria de viver, com vontade de ajudar o outro, somos mais pacientes, tolerantes, amorosos, indulgentes. Acordamos de manhã com aquela coragem de seguir em frente o nosso caminho, porque cultivamos em nossa mente, em nosso coração, o amor, a alegria, a esperança, a vontade de viver, a prece, a meditação, o hábito de leituras edificantes, o hábito da caridade, de estender a mão ao outro. Oramos todos os dias quando acordamos e rogamos a Deus que abençoe o nosso dia, que sejamos hoje melhores do que ontem. Então, esse hábito repetitivo do cultivo de pensamentos e sentimentos salutares nos envolve nessa atmosfera fluídica benéfica e vivemos bem. Temos mais saúde mental, mais saúde psíquica,
mais saúde física. Por outro lado, quando cultivamos pensamentos e sentimentos tóxicos, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, o não perdão, a mágoa, a culpa, o desânimo, o pessimismo, a avareza, a ingratidão, o orgulho, o egoísmo e muitos outros. Quando cultivamos esses pensamentos e sentimentos negativos, somos envolvidos nessa atmosfera fluídica negativa, que nos intoxica inicialmente nosso corpo espiritual, o perispírito. E se não resolvemos esses pensamentos e sentimentos tóxicos, esses serão transferidos ao nosso corpo físico, gerando doenças de vários tipos, de várias ordens. Então, Allan Kardec ensina para nós, na Gênese, que a causa de muitas doenças que a medicina ainda não descobriu, reside, e muitas outras que ainda a ciência médica acredita que residem em causas físicas, mas não. A causa profunda de muitas doenças se encontram no cultivo desses pensamentos e sentimentos perniciosos, entre os quais o não perdão. Então Jesus estava certo quando nos ensinou sobre o perdão, porque quando cultivamos culpa ou mágoa e não trabalhamos, primeiro são alterados nossos equipamentos psíquicos, começamos a alterar o nosso comportamento, como já dissemos, com agressividade, com desânimo, com tristeza, com complexo de superioridade ou inferioridade, com ansiedade ou depressão. E se não trabalhamos isso, podemos evoluir nessa ou em outras encarnações, até com esquizofrenia ou autismo. E também, quando não conseguimos trabalhar, esses pensamentos e sentimentos deletérios chegam ao corpo físico, o qual funciona como escoadouro dessas energias tóxicas que não conseguimos trabalhar por meio do perdão. E desenvolvemos nessa ou em outras existências doenças físicas, cânceres, doenças cardiovasculares, como o infarto, o acidente vascular cerebral, doenças autoimunes, nos tornamos mais predispostos a infecções, nos tornamos mais predispostos a distúrbios do aparelho digestivo, do aparelho respiratório, ou seja, de todos os órgãos do organismo físico. Então, o perdão, ele torna-se para nós, como nos ensina Joana de Ângeles, terapêutico, a perdão terapia. Perguntamos então, por que, se ele é tão importante, por que não conseguimos perdoar? Nem a nós mesmos e nem aos outros. E a resposta reside no orgulho, porque ainda temos muito orgulho. Porque para perdoar é necessário uma primeira virtude, filha do amor e precursora do perdão, que é a humildade. Jesus nos ensina, e também Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a humildade, a resignação, elas são as precursoras do perdão e da indulgência. Então não perdoamos porque somos orgulhosos. Quando erramos, não nos perdoamos porque não aceitamos que ainda somos imperfeitos. Achamos que deveríamos já sermos perfeitos, espíritos puros, mas sabemos que se fôssemos espíritos puros, habitaríamos as moradas celestes, junto de Jesus e dos demais espíritos puros. Mas estamos aqui na terra, morada de provas e expiação. E, assim sendo, somos espíritos imperfeitos, que ainda erramos e erramos muito, e carecemos do nosso auto-perdão, do perdão para com nossas faltas, assim como carecemos do perdão do Pai e também do perdão daqueles que convivem conosco. Então,
não nos perdoamos porque ainda somos muito orgulhosos, queremos já ser perfeitos, não aceitamos que ainda erramos, sendo que Jesus disse que erraríamos 70 vezes, 7 vezes cada falta, e que precisaríamos nos perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada uma de nossas fraquezas. E precisaríamos também perdoar o outro 70 vezes, 7 vezes, cada uma das vezes em que o outro errasse para conosco. Então a humildade é essa virtude que vem nos convidar a olhar para dentro de nós mesmos e nos vermos com humildade, como espíritos ainda imperfeitos, que estamos na caminhada, nos esforçando para sermos pessoas melhores dia a dia. Mas quando errarmos, que olhemos para dentro de nós e nos perdoemos, mas que busquemos fazer como Jesus ensinou. Vai. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá, mas não torne a errar. Então, que olhemos para dentro de nós mesmos, nos perdoemos de nossas faltas, mas que busquemos não mais errar. Busquemos não mais errar o alvo, seguir em frente o nosso caminho. E a humildade também é aquela virtude que nos convida a perdoar o outro. Porque por que não perdoamos o outro? Também por causa do orgulho. Não aceitamos, mas por que ele fez isso comigo? Eu não merecia. Eu não merecia isso, eu não fiz nada para ele. Eu não merecia isso que ele está sentindo, que ele está fazendo para comigo. E aí nos sentimos coitadinhos, nos sentimos feridos, não achamos que merecíamos aquela ofensa, aquela traição e aquele abandono. E o que é isso? É o orgulho, porque sabemos que nós podemos não ter errado para com ele, mas quantas vezes erramos para com outros? E em outras encarnações, será que não erramos? Será que aquele que está nos traindo agora, nos roubando agora, não foi porque ele não nos perdoou, porque nós o traímos ou o abandonamos em encarnações anteriores? Ou o roubamos em encarnações anteriores? Então a humildade nos convida a, quando o outro errar para conosco, que a gente erga a mão, o olhar para o céu e diga: Senhor, eu não sei por que ele fez isso, mas se ele fez por algum motivo, eu tinha que passar por isso. Eu aceito essa prova, que o Senhor me dê força, que eu consiga encetar o caminho do perdão e perdoar essa ofensa, por mais grave que seja, mas que eu entenda que quando eu perdoo, eu me liberto. Como diz a mensagem da Joana, que o Vanim leu: aquele que ofende está em débito, e aquele que perdoa está em crédito, está livre para seguir o seu caminho. Então, Alberto nos ensina que quando não perdoamos, além desses distúrbios psicológicos, também teremos doenças físicas, repetindo o que Kardec já nos diz. Então vem o convite para que façamos o caminho da humildade. A primeira das virtudes, filha do amor, que olhemos para dentro de nós mesmos com aquele olhar de pureza, de simplicidade, dizendo que se a gente errou, vamos corrigir o erro, se arrepende, expia e repara, como ensina Kardec em O Céu e o Inferno, mas não guarde culpa, não guarde remorso, porque a culpa e o remorso nos paralisa, nos impede de ir adiante, e o perdão nos liberta e permite que a gente consiga seguir em frente o nosso caminho. Mas Mauro, você já explicou então que precisamos perdoar, que o caminho do perdão é o caminho para a gente ser feliz, que quando a gente não perdoa, nós não perdoamos
porque achamos que o perdão é um favor que a gente faz para o outro, e não, as pessoas ainda pensam isso. Vocês sabiam? 2000 anos depois de Jesus ter dito que o perdão liberta aquele que perdoa, nós ainda não perdoamos porque achamos, não, ele não merece o meu perdão. Talvez ele não mereça mesmo, mas eu mereço o meu perdão. Eu mereço que eu perdoe essa criatura, porque eu mereço ser feliz, porque eu sou filho de Deus. Então deixemos de lado essa ideia de que eu não perdoo, porque o perdão é um favor que eu faço para ele. Não é. O perdão é um favor que eu faço para mim mesmo. Então, além desse primeiro pensamento, quais sugestões, já que a mágoa e a culpa são tão maléficos para nós, nos trazem tanta infelicidade, o que fazer quando eu não consigo perdoar? Então tem algumas dicas, né? Nesse livro do Alberto Almeida, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, ele tem um capítulo intitulado O Perdão ao Outro, que ele nos dá 7 passos de o que a gente tem que fazer quando a gente não consegue perdoar. E o primeiro passo é lembrar que sempre por trás de um ato equivocado, há sempre uma intenção positiva. Então, aquele que errou para conosco, ou quando a gente erra para com o outro, sempre por trás desse erro, desse equívoco, desse ato equivocado, tinha uma intenção positiva. Vamos dar alguns exemplos. A criança que rouba uma maçã porque ela estava com fome. Qual é a intenção positiva? É que ela estava com fome. O que ela deveria fazer? Ela deveria pedir para a mãe ou para quem cuida dela que conseguisse um alimento para ela, mas ela não, ela fez um ato equivocado, ela foi lá e roubou a maçã. Então, roubar a maçã é um ato equivocado, mas por detrás tinha uma intenção positiva que era alimentar-se. Aquele que fura a fila, que chega correndo, que passa na frente dos outros, às vezes esbarra, que aqueles ficam bravos, irritados com ele, é correto fazer isso? Não. Mas por que ele fura a fila? Você vai perguntar para ele, porque aquelas pessoas estavam me atrapalhando. Mas por que elas estavam te atrapalhando? Porque eu precisava chegar no horário na firma, senão eu receberia falta. Então, qual é a intenção positiva? Chegar na hora no trabalho para não receber falta. Mas o ato foi equivocado, ele deveria ter saído mais cedo de casa. Mas, então, por detrás daquele ato destrambelhado de esbarrar nos outros, tinha uma intenção positiva que era chegar no horário. Ou então aquele que rouba, um ladrão que roubou uma casa. Você vai perguntar para ele, por que você roubou? Porque eu precisava de dinheiro. Mas por que precisava de dinheiro? Para dar comida para minha família. Qual é a intenção positiva? Dar comida para a família. Mas o ato foi equivocado. Então, buscar sempre, quando o outro erra para conosco, tentar entender qual a intenção positiva dele. Não é ser conivente com o erro. Então, se ele errou, se ele cometeu um crime, ele vai ter que responder perante a justiça dos homens, perante a justiça divina e perante, principalmente, a própria consciência. Nós não estamos avalizando o seu erro, é só um exercício que nos ajuda no caminho libertador do perdão. Sempre quando alguém erra ou quando a gente erra, buscar entender qual a intenção positiva, que às vezes está claro, mas às vezes ela está oculta. Precisamos fazer esse raciocínio, esse esforço mental de tentar entender qual a intenção positiva por detrás do ato equivocado. O segundo passo que Alberto nos ensina é a seguinte pergunta: como eu contribuí para o erro do outro? Que muitas vezes aquele que agora nos ofendeu foi porque há algum tempo atrás nós o ofendemos e a gente nem lembra, às vezes num tom de brincadeira, às vezes num tom que a gente nem percebeu, algo que nos passou desapercebido. Para ele ficou a mágoa, ficou lá registrado que nós o magoamos e agora ele veio dar o troco. Então,
tentar entender o que eu fiz. Muitas vezes nós pais, nos sentimos magoados com os filhos, não conseguimos perdoar os equívocos que os filhos cometem para conosco. Mas será que não fomos nós, através de uma educação equivocada, que permitimos que esse filho se tornasse um ingrato para conosco? Então, muitas vezes, nós contribuímos para o erro do outro. Outra vez, aquele esposo que a mulher disse alguma coisa ou fez, ou a mulher é muito ciumenta, mas será que não foi ele que permitiu com o seu jeito, às vezes explícito, às vezes camuflado, com o seu jeito de ser para com as outras pessoas, e permitiu que a mulher se tornasse ciumenta? Então, como eu contribuí para o erro do outro? Ou então, se eu fiz essa pergunta e vejo, olha, nessa encarnação eu não fiz nada para essa pessoa que motivasse esse erro que ela cometeu para comigo. Aí lembremos das encarnações anteriores, mas e em outras encarnações? Será que eu não fiz a mesma coisa? Aquele que agora me trai, me rouba, me abandona, me calunia, será que não fui eu que o traí, o roubei, o abandonei ou o caluniei? Aquele que é agressivo, que cobra excessivamente de mim, aquele familiar que está sempre me cobrando, sempre apontando meus erros, só me jogando para baixo, será não foi porque eu o abandonei em uma encarnação anterior? As obras espíritas estão repletas de exemplos dessa ordem. Então, o segundo passo é nos perguntar como eu contribuí nessa ou em outra encarnação para o erro do outro para comigo. Terceiro passo, o terceiro passo é colocar-se no lugar do outro. Isso chama-se empatia, que é uma virtude também, filha do amor, da doçura, da misericórdia e do perdão. Ele, não só um raciocínio frio, calculista, intelectual, não, nos colocar com o sentimento, com o coração, tentar nos transportarmos para a vida dele. Ele fez esse ato que é errado e que eu estou magoado. Tá, mas e se fosse eu no lugar dele? Se fosse eu que estivesse vivendo a sua situação, tivesse tido a sua educação, a sua cultura, as suas crenças, os seus pensamentos, os seus sentimentos, será que eu não teria agido da mesma forma? Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí quando perguntaram para ele, mestre, mas o que é amar ao próximo como a nós mesmos? E ele respondeu, fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse, e não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Então, nos colocar no lugar dele e tentar ver através do prisma dele. Se eu tivesse nessa situação, se eu tivesse essa família difícil que ele tem, se eu tivesse esse trabalho duro que ele tem, se eu tivesse essa doença que ele está enfrentando nele ou na família, se eu tivesse essas dificuldades de relacionamento que ele tem com a sua família e com aqueles que convivem com ele, possivelmente eu teria feito muito pior. É um exercício muito interessante de se fazer, de se pôr no lugar do outro. Isso chama-se empatia. Isso permite que eu comece a ter um outro sentimento, que é mãe do perdão, que é a misericórdia, ter misericórdia para com ele, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, olhar para essa criatura que errou com misericórdia e falar, meu Deus, ele é um irmão meu, ele errou para comigo, mas ele merece uma segunda chance, porque eu posso não ter errado com ele nessa encarnação, na anterior eu não sei, mas e quantas vezes eu já errei para com outros e pedi o perdão, a misericórdia, a compaixão do outro? Quantas vezes eu já errei perante a vida, perante Deus, perante minha própria consciência, e hoje não canso de pedir perdão à divindade, perdão a mim mesmo, para que Deus
me perdoe dos meus atos equivocados. Então, essa empatia, se colocar no lugar do outro, eu começo a entender que ele é meu irmão, espírito imperfeito como eu, que erra como eu também erro, que tem defeito como eu também tenho, mas que também tem virtudes como eu também tenho. Então, essa empatia é um sentimento nobre que nos traz a compaixão, nos traz a piedade, nos traz a misericórdia. Todas essas virtudes que Jesus ensinou e, acima de tudo, exemplificou. Quando ele estava no alto da cruz, tendo sido crucificado por aqueles que ele tanto amou, tendo sido abandonado pelos próprios discípulos que conviveram com ele, que receberam tanto carinho, tanto amor, sendo abandonado por aqueles que foram curados por ele, seus males físicos, mentais e espirituais, todos se evadiram, exceto João, que era o discípulo amado, o que mais amava de todos os 12. Então, Jesus, que poderia se sentir melindrado, que poderia se sentir magoado por todos aqueles que foram tão ajudados, tão amados por ele, mas não. Quando ele estava lá do alto da cruz, pouco antes da sua desencarnação, ele olhou lá para baixo, para todos aqueles espíritos sofredores, que nem imaginavam o que estavam fazendo. Jesus olhou para eles com olhos cheios de amor, de empatia e de misericórdia, e rogou ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, nos ensinando para que a gente tenha esse olhar de empatia, de misericórdia para com o outro. E quando também errarmos, que olhemos com esse mesmo olhar que temos para com o outro, olhemos para dentro de nós com compaixão, com misericórdia, dizendo: Mauro, você errou, mas busque corrigir o erro, arrependa-se, expie e repare o erro, mas eu te perdoo, eu me perdoo. O auto-perdão é fundamental para que a gente encontre o nosso caminho da paz. O quarto passo que o Alberto nos ensina é o seguinte: e se fosse eu que tivesse cometido uma falta semelhante? Ou então, se eu ainda não cometi uma falta semelhante à dessa pessoa, será que no futuro eu não vou cometer? Ou então, se eu não cometi nessa encarnação uma falta semelhante, será que eu não cometi em encarnações anteriores, como já falamos? Então, nesse quarto passo, nós continuamos o terceiro passo, que é se colocar no lugar do outro, e fazemos a pergunta para nós: mas será que eu também não cometi? E muitas vezes a gente percebe que aquilo que nós não perdoamos no outro, há um tempo atrás fomos nós que fizemos, com ele ou com outras pessoas. Ou então a gente, olhando para dentro de nós e vendo a nossa imperfeição, olhando com humildade para dentro de nós e falar: olha, essa falta que ele cometeu agora, eu nunca cometi nessa encarnação, mas eu não sei não se eu não vou cometer no futuro. Porque a gente se conhece, a gente sabe dos perigos que estamos sujeitos no nosso dia a dia. Então, olhando para aquela falta e se coloca: e se fosse eu que tivesse cometido essa falta, o que eu ia desejar? Quando a gente erra, o que a gente espera do outro? Que o outro nos perdoe, que o outro nos dê uma segunda chance. O que a gente espera de Deus? Que Ele nos perdoe as nossas ofensas. E Ele perdoa, como sempre, Pai amoroso, infinitamente bom que Ele é. Então, o que eu, me colocando no lugar do outro, eu me pergunto: se fosse eu que tivesse errado, o que eu queria? Que o outro me perdoasse, que ele falasse: olha, Mauro, eu sei que você errou, mas eu te perdoo, segue teu caminho, vamos continuar amigo. É isso que a gente espera do outro. Então, o que a gente deve oferecer para o outro? A mesma coisa. Então, se a gente espera perdão, por que a gente não perdoa? Se a gente espera misericórdia, por que a gente é rígido, é inflexível, é duro? Então, esse é o quarto passo. O quinto passo: colocar-se no lugar de uma testemunha. Essa testemunha é uma testemunha que é um espírito superior evolutivamente em relação a nós mesmos. E pensando, pode ser o nosso anjo guardião, pode ser o anjo guardião daquele que errou para comigo, e nós
pensamos assim: se eu tivesse no lugar desse, pode ser os benfeitores espirituais da nossa família, os benfeitores espirituais dessa casa, e eu sempre que penso nessa questão, eu imagino o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito querido de todos nós, benfeitor de todos nós, tão amado e querido de todos nós. E eu me pergunto, nessa situação, se o Dr. Bezerra estivesse vendo essa pessoa que errou para comigo, o que ele ia me dizer? O que ele ia falar? Ele ia falar para eu guardar mágoa? Ele que prega o amor, discípulo direto do Cristo que ele é, ele que prega o perdão, a misericórdia, a compaixão. Ele ia me dizer: Mauro, essa criatura que errou para com você é teu irmão. Ele merece a sua compaixão, como você também merece. Ele ia colocar no meu pensamento os erros que eu já cometi nessa encarnação. E ia dizer: vê, Mauro, o quanto Jesus é misericordioso com você, que te perdoa desse monte de falta que você cometeu ao longo dos teus 45 anos de existência. Mas Jesus te pede só uma coisa: que você também seja misericordioso para com aquele que está errando para com você. Ele é seu irmão, eu te amo, mas eu também o amo. Vocês, assim como eu, somos filhos de Deus, ainda espíritos imperfeitos e que merecem o perdão uns dos outros. Então, nos colocando no lugar dessa testemunha, vai diminuindo o peso do erro do outro para conosco. E o Alberto ensina ainda: busque se colocar no lugar da mãe ou do pai daquela pessoa que errou para com você. Imagina, né? A pessoa cometeu um crime contra você. Você imagina a mãe daquela criatura, o que ela está pensando, como que está o coração dela. Todas vocês que são mães, ou que são pais, ou que serão no futuro, ou que já foram em encarnações anteriores, imaginam quanto dói o coração de uma mãe. O que ela ia pedir para você? Mauro, perdoa meu filho, porque ele errou, ele já se comprometeu, esse crime, ele vai precisar reparar perante a justiça divina, perante a justiça humana, e vai precisar reparar também, e principalmente, perante a sua própria consciência de espírito que ainda não despertou para Jesus. Então você, meu filho, perdoa ele. Não se amarre com ele, guardando mágoa, guardando ódio, desejo de vingança. Não tente o revide. Ore por ele, eu te peço, assim como eu oro para o meu filho doente, ore você também para com esse meu filho que está doente, que esqueceu as verdades tão belas ensinadas pelo Cristo. Então nos coloquemos no lugar da mãe daquela criatura, e vamos vendo que aquele erro, aquela ofensa, que há pouco tempo atrás me parecia enorme, agora diminuiu de tamanho. E o sexto passo, é colocar-se no lugar de Jesus, do próprio Jesus. Quando tem um erro, quando o outro erra para conosco, que a gente se pergunte: o que diria Jesus nesse momento? O que o amor, a misericórdia, a compaixão do Cristo que Ele tem para com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, o que Ele me diria nesse momento? Será que Ele ia me aconselhar: Mauro, guarde raiva, guarde mágoa, revide a ofensa, dê para ele olho por olho, dente por dente? Será que era isso que Jesus ia pedir? Fique guardando mágoa, Mauro. Não, claro que não. Jesus ia falar: Mauro, perdoa, como o Dr. Bezerra, né? Jesus ia dizer: Mauro, perdoa. Olha você, meu filho, quantas vezes eu já te perdoei. Você só lembra dessa encarnação, mas e das outras? Quantas vezes? E olha, a existência física, que cada um de nós tem agora, o corpo físico, é a maior prova do perdão de Deus para conosco. A maior prova da misericórdia do Pai amoroso, justo e bom para com cada um de nós é um novo corpo, uma nova encarnação. Nós que somos espíritos que tanto erramos nas encarnações anteriores e nessa também. Deus nos ama tanto que me permitiu
uma nova oportunidade. E mais ainda, nos permitiu conhecer os ensinamentos do Cristo, e mais ainda nos permitiu conhecer essa doutrina bendita que é o Espiritismo, que não é a única, mas é uma chave maravilhosa, muito provavelmente a maior de todas, para que a gente entenda os ensinamentos do Cristo. Então, olha o tamanho do perdão de Deus para conosco. Então, Jesus ia nos fazer ver tudo isso. Como que Jesus ia me ajudar a perdoar? Ele ia falar: perdoa, como eu ensinei a vocês. Pai, perdoa essa criatura, porque ele não sabe o que faz. E o último passo, o sétimo passo, é conectar-se com o Cristo interno. Todos nós temos uma essência divina, o eu superior, o self, o espírito imortal, a luz, o clarão, a centelha, como os espíritos imortais ensinaram a Kardec. Todos nós somos luz. Jesus ensinou: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então todos nós somos luz. Todos nós temos esse lado luz, que é esse lado amoroso, que é o Cristo interno que reside dentro de nós. Então, o sétimo passo é um convite para que, quando nos vemos numa situação difícil para perdoar ao outro ou a nós mesmos, que a gente busque se conectar com a nossa essência, que é o Espírito imortal, essa essência que reflete a paternidade divina em nós, é o DNA de Deus em nós, que olhemos para dentro de nós mesmos e deixemos essa luz, esse amor, esse Cristo interno que reside em nós, que ele aflore, que ele passe a comandar o ego, que ele passe a comandar a nossa existência. E esse Cristo interno que vai me dizer: Mauro, perdoa, isso aí que essa criatura fez para com você não é nada perante a eternidade, isso aí é um cisco, você é um espírito eterno, você tem todas as encarnações futuras para frente. Não se amarre, não perca tempo guardando mágoa. A existência física é tão passageira, não vale a pena, meu filho, perder tempo guardando mágoa, guardando ressentimento, fazendo planejamento do que tenho que fazer para revidar a ofensa, revidar o erro que o outro fez para comigo. O Cristo interno que existe dentro de mim, ele vai me dizendo: meu filho, isso aí não é nada, não perca tempo, não fique olhando para trás, aquilo já passou. Todas as vezes que você guarda mágoa, guarda remorso, guarda rancor, guarda culpa, você se paralisa, e isso te impede de ir adiante. Não perca tempo, a existência passageira, a existência física atual, ela é muito curta. Nós temos só 24 horas por dia, alguns anos, que só Deus sabe quantos anos que a gente tem ainda nessa encarnação. Quando olhamos nas fotos, ou na foto de nossa mente, nossos entes queridos, que já partiram de retorno ao mundo espiritual, olhamos para eles e vemos: meu Deus, parece que foi ontem que ele estava aqui conosco, e agora continua conosco, mas não mais fisicamente, em outra dimensão. Como o tempo passa, como passou rápido essa convivência com esse ser amado, esse ser querido. O que valeu da convivência? Valeu o quanto a gente se amou, o quanto a gente se ajudou, se perdoou, se amparou, o quanto a gente sorriu junto. Isso que valeu. Valeu as mágoas, valeu os revides, não valeu. Tudo aquilo fica para trás. Não vale a pena perder tempo. A existência é muito curta para ficarmos presos, aferrados às mágoas. Não vale a pena. E aí esse contato com o Cristo interno vai me fazendo ver a vida de uma forma bela, vai me trazendo aquele sentimento tão belo que é a gratidão, gratidão a Deus por estarmos encarnados, gratidão aos pais por terem nos dado um corpo físico. E às vezes a mágoa é para com o pai ou a mãe
encarnado ou desencarnado. E aí vem esse sentimento de gratidão, de agradecimento a Deus e aos pais, a oportunidade da existência física, e aquela mágoa que eu tinha para com meu pai, para com minha mãe, vai se diluindo, agradecendo, vem aquele sentimento de agradecimento a Deus pela existência física, pelo corpo físico que Ele me deu, pela família que Ele me deu, e aquela mágoa que eu tinha para com a esposa, para com o marido, ou os filhos, ou os irmãos, vai se diluindo, porque essa família é a família que eu preciso. Então, ao invés de guardar mágoa, eu preciso guardar gratidão, até pelos erros que eles cometem para comigo, porque esses erros me ensinam como eu não devo agir na vida. Então, esse contato com o Cristo, é o Cristo externo, despertando em nós o Cristo interno. Esse contato com o Cristo interno vai fazendo com que essa luz brote, que existe dentro de mim. Mas como fazer, Mauro, para fazer esse Cristo interno despontar? Existem alguns passos, algumas sugestões. A primeira delas, a oração. A segunda, o autoconhecimento, olhar para dentro de si mesmo, para que esse Cristo interno desabrocha. O terceiro, a meditação, a reflexão, o parar para pensar, para refletir, como que eu estou agindo na vida, como que os meus atos, dos atos todos da minha vida, quantos são movidos pelo ego, pelo interesse pessoal, quantos são movidos pelo Cristo interno, pela luz que existe dentro de mim. O próximo passo, além da meditação e da reflexão, o estudo das obras espíritas, o estudo dos ensinamentos de Jesus, que nos ajuda a mergulhar nesse mundo de verdades eternas, que são o caminho para que a gente seja feliz. E o outro passo é o lema, um dos lemas principais do Espiritismo, cunhado por Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, o último passo para que a gente encontre esse Cristo interno é a caridade. O último não, né? Esses passos são integrados, devemos fazê-los ao mesmo tempo. Então, um passo fundamental, a caridade. Kardec já nos disse que fora da caridade não tem salvação, não tem felicidade. E Alberto Almeida nos ensina no seu livro que através da caridade ao outro, aqueles que sofrem, que necessitam da nossa ajuda, do nosso amparo, seja ela caridade material ou caridade moral, é através da ajuda que eu dou ao outro que eu vou me capacitando para perdoar quando eu ainda não tenho forças para perdoar. Como que é isso, Mauro? Explica melhor. O Alberto explica, ele chama isso de exercitar o amor em terreno neutro. E ele conta no livro que o passo, o substrato fundamental, a energia, a matéria-prima para o perdão é o amor. E quando o amor, ele está o perdão, ele está na dependência da quantidade de amor que existe dentro de nós. Quanto mais amor nós temos, mais fácil é perdoarmos. Quanto menos amor temos dentro de nós, mais difícil é perdoarmos os erros dos outros e os nossos próprios erros. Então ele nos ensina que o perdão está na dependência de quanto de amor temos dentro de nós. Então, quando a gente ainda não consegue perdoar aquela ofensa, por mais que a gente sabe que o perdão é importante, mas não dá. Mauro, ainda não consigo. Eu entendi tudo isso que você falou. Eu acredito, eu concordo com isso, mas eu ainda não tenho força para perdoar o meu marido, para perdoar a minha esposa, perdoar o meu sócio que me traiu, o meu amigo que me caluniou, aquela pessoa que eu tanto amava, que eu tanto estimava. Eu ainda não tenho força para perdoar meu pai pelos erros da infância. Eu ainda não tenho força para perdoar o filho pela ingratidão. Então, o que eu tenho que fazer? Aí, o que isso significa? Que significa que a nossa cota de amor ainda não é suficiente para um perdão desse tamanho. Já perdoamos as coisas que fizeram para nós, às vezes que pisaram no nosso pé, que passaram a gente para trás, em coisas pequenas, negócios pequenos, quando falaram coisas da gente que nós relevamos, que bom.
a nossa cota de amor era suficiente para esses perdões menores, mas esse perdão grande, essa ofensa grave, essa calúnia, essa traição, esse abandono, essa ingratidão que tanto dói no meu coração, essa, Mauro, eu ainda não consigo perdoar. Aí o Alberto ensina que é porque a nossa cota de amor ainda é menor do que a cota necessária para perdoar esse erro maior. E ele nos ensina, se temos 5, numa escala de 0 a 10, se a nossa cota de amor é 5, quando o erro foi 4, a gente consegue perdoar. Quando é 5, a gente ainda consegue perdoar. Mas se o erro foi uma escala de 6 ou de 7, ainda não dá para perdoar. Então, por isso que o perdão é um caminho. Não é simplesmente eu dizer, eu consigo perdoar, já perdoei, não. O perdão é um esforço contínuo, diário. É uma virtude que exige muito treino, muito esforço de nossa parte, todos os dias da nossa vida. Então precisamos aumentar a nossa cota de amor, como aquele atleta que deseja ir para a Olimpíada, mas ele ainda é corredor aqui de Cascavel, o tempo dele permite que ele corre só aqui, ele ainda precisa melhorar o tempo para ir para o Paranaense, depois para o Brasileiro, depois para o Mundial, depois para a Olimpíada. Não é assim quem gosta de esporte? Então o atleta precisa treinar, ele ainda não tem, o tempo dele não permite atingir uma Olimpíada. Então assim somos nós, a nossa cota de amor ainda não permite que eu perdoe essa traição imensa, mas o que fazer? Como eu vou aumentar a minha cota de amor? Exercitando o amor em terreno neutro. Essa é a caridade. Caridade é quando eu vou em auxílio do outro. Então por isso que se fala tanto no Espiritismo, que é ajudar as pessoas, trabalhar aqui na casa espírita, no atendimento fraterno, nos grupos mediúnicos, servindo a água, trabalhar com as crianças carentes, trabalhar com os idosos nos asilos, com as famílias necessitadas, trabalhar com doentes nos hospitais ou nos lares, com as crianças infratores, jovens infratores, nos lares, nos reformatórios, trabalhar nas prisões com os infratores, trabalhar com as famílias abandonadas, já dissemos, os idosos, trabalhar na APAI, trabalhar aqui na casa espírita, ou seja, dedicar um tempo levar o alimento, levar o remédio para aqueles necessitados, fazer oração, o evangelho na casa de pessoas que precisam. Então, essa caridade que a gente se dispõe a fazer aqui, a fazer lá no NAFA, ou nos diversos pontos da cidade de trabalho assistencial, o que é essa caridade? É um momento que eu tiro do meu dia ou da minha semana para ir lá oferecer amor, para ler para os idosos, para acolher uma criança sozinha, para ajudar uma família necessitada, para fazer uma prece. Então, esse esforço que eu faço em ajudar o outro, ele vai aumentando a minha cota de amor. Então, são pessoas que não têm a ver comigo. Então, aqueles que vão uma vez por semana lá no NAFA, por exemplo, que vai lá visitar as famílias carentes, que vai lá trabalhar no domingo de manhã na evangelização infantil, ou que vem aqui trabalhar na evangelização, ou nos diversos trabalhos da caridade. São pessoas que não têm relação direta conosco. Então lá eu vou me exercitando o meu amor em terreno neutro. Por que terreno neutro? Porque a minha encrenca é com a minha esposa, é com meu marido, é com meu pai, é com meu patrão. Mas, como eu ainda não tenho amor suficiente para lidar com eles, eu vou desenvolvendo esse amor com as crianças carentes, eu vou ajudando, eu vou lá dando lanche para elas no domingo de manhã no NAFA, eu vou visitando aquelas famílias, levando alimento, levando roupa, levando remédio, levando principalmente o meu amor, o meu carinho, o meu afeto. Nós começamos dando coisas, e é assim, o Alberto fala bastante disso, que no início nós damos coisas, damos roupas, damos remédios. No começo a gente dá para aquelas, vou deixar lá no centro, que eu não quero ir, não tenho tempo, eu vou deixar lá no centro a roupa, o alimento, que eu sei que eles vão levar lá para as pessoas necessitadas. Depois, isso é o primeiro passo, mas isso não é suficiente. Mas depois eu vou lá.
eu vou lá, entrego e vou embora. Não me relaciono com as pessoas necessitadas. Já é o segundo passo, mas não é ainda o suficiente. Aí o terceiro passo, eu vou, entrego, e além de eu dar o algo material que aquela pessoa precisa, eu vou dar-me. É o dar-se, é o dar o seu amor, o seu carinho, a sua atenção. Muitas vezes não temos o que dar materialmente, mas não importa. Vamos dar o nosso tempo, vamos dar a nossa atenção. Um idoso, aqueles que vão lá no lar dos idosos, meu Deus, como são carentes aquelas criaturas. Aqueles que vão nas crianças, no recanto da criança, antes o lar dos bebês, que agora não tem mais, quanto precisam de amor aquelas criaturas. Aqueles que vão lá no NAFA trabalhar no atendimento médico, no atendimento fisioterápico, no atendimento fraterno, no evangelho, nas palestras, viu quanto aquelas pessoas precisam do nosso amor, do nosso afeto, porque elas são necessitadas de tudo. Aí nós vamos vendo que a gente se dá para eles é o melhor caminho. E aí eu me dando a essas criaturas uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana, o tempo que eu dispor, eu vou vendo que vai aumentando a minha cota de amor. E aí eu chego em casa, eu percebo que eu estou mais paciente, mais tolerante para com a minha esposa, para com os meus filhos. Eu estou mais tolerante para com meu pai, minha mãe, já idoso, que fica repetindo as coisas, implicando com tudo. Eu estou mais tolerante para com aquele patrão difícil, aquele colega de trabalho difícil. Eu vou vendo que a minha cota de amor está aumentando. Eu sou mais indulgente, eu não mais julgo as pessoas como eu julgava antes, eu não mais aponto os erros dela. O sofrimento daquelas criaturas lá fez amolecer, está fazendo amolecer o meu coração. Isso é exercitar o amor em terreno neutro. E aí a hora que eu vejo aquela mágoa que eu tinha do meu pai, ou do meu irmão, ou do meu amigo, há anos, ela vai se diluindo. E aí eu não espero que ele venha me procurar. Anos depois do trabalho na caridade, vou eu estender a mão, vou eu buscar aquela pessoa. E ao invés de eu esperar que ele, eu fui ofendido, mas ao invés de eu esperar que ele venha pedir perdão, vou eu, meu irmão, meu amigo, me perdoe, meu pai, me perdoe. Vamos se reconciliar. Vamos seguir junto, tudo aquilo lá é passado, não tem mais sentido a gente guardar mágoa. A vida é tão curta, a existência é tão curta, por que a gente viver brigando, a gente viver magoado um com o outro? Eu vou procurar o outro. Então, e se o outro me perdoar, ótimo, tá muito bom para nós dois, mas se ele não me perdoar, que eu guarde a consciência tranquila, pacificada, daquele que conseguiu aumentar a sua cota de amor, e agora vai em direção ao outro e tem a humildade, já fez todo o caminho do auto perdão primeiro e depois o caminho do perdão ao outro, e tem a humildade de aceitar caso o outro não aceite o meu pedido de desculpa, de aceitar que ele ainda não está no tempo dele, mas não tem problema, o dia que seja daqui um mês, daqui um ano, 2 ou 10, ou na próxima encarnação, não importa, o dia que ele se dispor a vir até mim, eu estarei de braços abertos. Então, o exercitar o amor em terreno neutro é esse esforço que eu faço de ajudar o outro, e assim eu vou aumentando a minha cota de amor, permitindo que eu perdoe o outro. E aí eu vou vendo que eu vou me tornando uma pessoa melhor no dia a dia. Eu vou me tornando mais ameno, mais calmo. Então esse trabalho na caridade está me ajudando muito a amolecer o meu coração perante as situações da vida. Então, para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que fala dessa questão de que é através do outro, é através do auxílio ao outro que eu vou encontrando a minha paz, a minha felicidade, que eu vou me capacitando para perdoar e para viver melhor e ser mais feliz. E o nome da mensagem é Viver Melhor. E o André diz assim: todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto,
Ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos. E quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar a Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. André Luiz. Que Deus nos abençoe.